Olá, nosso assunto hoje vai ser semiologia nutricional. Mas, Mônica, o que é isso? São as características que a gente consegue enxergar no nosso paciente. E a ideia hoje é que a gente acompanhe o processo de envelhecimento, né? Então, você recebe um paciente com mais de 60 anos, você começa a observar coisas que você normalmente não observa em outros pacientes. Bom, por que isso começa a acontecer? Primeira coisa que acontece com o idoso é a diminuição das saídas, da movimentação de sair de casa. Então, a aposentadoria diminui muito a atividade, a pessoa fica com uma vida muito mais sedentária. Uma vida mais sedentária significa o quê? Se movimentar menos é gastar menos energia, mas também perder massa muscular. Essa perda de massa muscular, ela vai progressiva e gradualmente a partir do momento que a gente começa a diminuir os hormônios sexuais. Essa diminuição dos hormônios sexuais, ela começa a acontecer para homens entre 45 e 50 anos e para mulheres quando a gente entra próxima dos 40 anos, normalmente, aos 50, a gente entra no processo de se aproximar da menopausa. A menopausa é quando você tem mais de um ano sem o fluxo sanguíneo. Então, março de 2000 e alguma coisa, um ano depois não teve, é a menopausa. E por que isso entra como uma coisa importante? A redução hormonal acelera o processo de envelhecimento. Ah, mas por que a gente tem essa diminuição hormonal? Primeira coisa, a gente tem um processo de envelhecimento natural. O corpo do ser humano foi programado para a gente morrer entre 45 e 50 anos. A evolução, a alimentação, a gente conseguiu praticamente dobrar o nosso tempo de vida, né? Hoje a gente tem uma idade média no Brasil de 78, 79 anos, né, para as pessoas de vida. Então, a gente aumentou muito isso. E isso faz com que a gente tenha um longo período a partir do processo de envelhecimento, a partir da diminuição hormonal, onde a gente ainda tem muito tempo de vida pela frente. Mas será que eu vou ter vida com qualidade? É aí que entra o profissional nutricionista, é aí que entra o educador físico. A gente trabalha com saúde, a gente trabalha com prevenção ou também com o tratamento. Então, a redução da atividade física, a aposentadoria, leva a um acelerar da perda cognitiva e da perda da capacidade muscular. Ponto importante que a gente tem também com relação ao idoso, que a gente observa dentro desse processo de semiologia nutricional, são algumas características, como por exemplo unhas, né? Então nas unhas a gente consegue observar muitas carências nutricionais. Então se você olhar, né, a falta de ferro faz com que as unhas fiquem mais largas, né? Então você vê que é uma unha que ela ocupa toda a base da unha, ela não tem essa parte mais lateral, ela praticamente não aparece, é uma unha mais larga. Muitas vezes ela fica defeituosa também, com ondas. A unha onde você não tem zinco é outra unha que apresenta características muito marcantes. Ela tem listras em todo o seu processo ao longo da unha, né? Então, são características da semiologia nutricional que a gente consegue, olhando, enxergar no paciente e que são muito mais comuns também no idoso. Outra coisa que a gente consegue observar bastante é a perda de massa muscular, né? Então, a circunferência de braço, a aferição da panturrilha são muito importantes para a gente acompanhar a perda de massa muscular e a movimentação. Então, se tem um músculo no corpo que o ser humano deve realmente trabalhar, é a panturrilha, porque ela é responsável pelo retorno de sangue venoso ao coração e ao cérebro. Então, assim, é muito importante para a gente esse retorno venoso, principalmente a parte cardíaca, para redistribuir esse sangue. Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa muito significativa com risco de desidratação é a pele. Então, como a gente envelhece, tudo vai ficando mais lento, né? O processo de renovação, o processo de recuperação, tudo é mais lento. Inclusive a pele fica mais fina, né? Então, se você olhar a pele do idoso, qualquer pancada que ele dá, fica aquela marca roxa, porque os vasos estão muito frágeis, se rompem e o sangue expande, e a pele está muito fina, a gente consegue ver aquelas manchas roxas mais marcadas. Então, isso tudo é uma fragilidade capilar e uma fragilidade muscular e da própria pele. Então, isso é uma coisa que atrapalha dentro do processo de desidratação. Então, o idoso, ele desidrata muito mais rápido do que um adulto. Por quê? Porque ele tem uma pele mais fina e a capacidade de proteção que a gente tem, que é a queratina, que mantém a umidade dentro do nosso corpo, também está diminuída. Então isso é outra coisa, que a gente tem uma pele mais fina, a gente tem unhas com características que a gente consegue visualizar carências nutricionais como ferro e zinco, e a gente tem também um processo de diminuição na capacidade cognitiva por não estar mais trabalhando e não estar fazendo tantas coisas, não se movimentar tanto, a perda de massa muscular e, consequentemente, utiliza-se menos a cabeça do que a gente utilizava quando estava trabalhando. Baixa ingestão de proteína.
o idoso, como ele tem, na maior parte das vezes, dificuldade, ou porque perdeu os dentes, ou adaptação de prótese, ou porque não tem vontade mesmo, acaba comendo pouca proteína. Então, a mastigação acaba atrapalhando e diminuindo. Além de tudo, a gente tem a diminuição na produção de ácido clorídrico. Como tudo no nosso corpo diminui, não são só os hormônios. A produção de várias substâncias, inclusive a produção de ácido clorídrico, ela diminui muito a partir dos 60 anos. Isso leva a gente a alguns problemas, principalmente a digestão de proteínas. O estômago tem uma única enzima, que é uma enzima chamada pepsina, que é a enzima que digere justamente a parte proteica dos alimentos. Então, produzir menos ácido, produzir menos pepsina, faz com que a gente tenha dificuldade na digestão de proteínas. Tem um outro ponto aqui muito importante, que é a vitamina B12. A partir dos 60 anos, a gente tem uma diminuição na produção de fator intrínseco. O fator intrínseco é uma proteína produzida no estômago, dependendo da produção, é totalmente dependente da produção de ácido clorídrico e, consequentemente, menos ácido, menos produção de fator intrínseco, menor a absorção e a biodisponibilidade de vitamina B12. Então, leva a baixa ingestão de proteína. A vitamina B12 também é uma proteína, a vitamina B12 é uma vitamina ligada diretamente à fonte de alimentos proteicos, então a gente acaba tendo uma ligação direta, né? Quanto mais eu como proteína, maior a minha capacidade de absorção de B12. Só que a partir dos 60 anos, com essa diminuição da produção de fator intrínseco, também há uma diminuição na absorção e na biodisponibilidade de vitamina B12. Então, a baixa ingestão de proteína é muito complicada. Consequentemente, a baixa ingestão de proteína, menor ingestão ainda de carne vermelha. E aí a gente volta lá na unha que tem carência de ferro e zinco. A carne vermelha é a principal fonte alimentar, a mais fácil de se achar e a mais biodisponível de ferro e zinco. Então, como é difícil de mastigar, por ser uma carne mais dura, mais fibrosa, acaba tendo uma ingestão muito baixa também nos idosos. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar as unhas, perguntar quantas vezes por semana ingere, porque isso está ligado diretamente no processo de semiologia, ou seja, na avaliação visual, né, a avaliação que você vai ter de fato do seu paciente. Então, baixa ingestão de proteína, consequentemente, baixa ingestão de carne vermelha, carências de vitamina B12, que leva à demência, dificuldade na renovação, principalmente de sangue também. A vitamina B12 ela participa diretamente na multiplicação celular na medula. Então, se tem uma carência de B12, eu começo a desenvolver um tipo de anemia chamada anemia megaloblástica. Então, tem uma ligação direta com a baixa ingestão de proteína. Outra coisa importante que o idoso também quase não ingere é o ômega 3. E o ômega 3, para o processo de renovação e recobrimento, né, da bainha de mielina, ele é fundamental. Então, no Brasil, a gente ingere muito pouco peixe, principalmente peixes de água fria, como atum, salmão, né? Então, a gente precisa, na maioria das vezes, suplementar o ômega 3. Então, o ômega 3 é um ponto muito importante para a memória, né? Então, assim, capacidade de envelhecimento e cognitiva diretamente ligada à ingestão de ômega 3. De produtos de fonte vegetal, a gente só tem a linhaça, né, e que tem uma biodisponibilidade bem mais baixa, porque é a fração do ômega 3 ALA, que é a fração vegetal, que só tem uma biodisponibilidade de 5%. Então, a ingestão de peixe, principalmente o atum e a sardinha, são muito significativos e muito importantes para o idoso, ok? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Lembrando novamente, mais uma vez, as vitaminas do complexo B, né? Então, a gente precisa de um intestino íntegro, né? Se o meu intestino não está funcionando bem, esse idoso não ingere uma quantidade suficiente de fibra, ele não bebe água na quantidade suficiente, ele vai ter um intestino que não funciona bem, a gente vai ter problemas com a fermentação das fibras e, consequentemente, a biodisponibilidade de vitaminas do complexo B. Então, a vitamina B1 é responsável pelo equilíbrio. Se eu fechar os meus olhos aqui e rodar, é carência de vitamina B1. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Outra coisa que o idoso muitas vezes reclama, né, que ele sente uma sensação de formigamento, carência de vitamina B6, carência de vitamina B1, carência de vitamina B2. A vitamina B2, ela dá aqueles cortezinhos no canto da boca que a gente chama de quielite angular, né? Também são sinais que você consegue visualizar. Então, os cortezinhos no canto da boca, né, que fica bem aqui no canto, eles não cicatrizam, é aquela boca que fica sempre vermelha. Aquilo é o intestino que não funciona bem e, consequentemente, a carência de vitamina B2. Então, essas coisas são características que você bate o olho no paciente e você automaticamente identifica através da semiologia nutricional.
Então, a gente pode ter uma demência por carência de vitamina B6, uma demência por carência de vitamina B12, pela baixa ingestão de proteína ou pela baixa produção de ácido, que é uma coisa normal dentro do processo de envelhecimento. Então, a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes ômega 3, ferro, zinco, vitamina B12, complexo B, a gente vai precisar suplementar, porque esse idoso já não consegue mais absorver, ok? Então, se eu tenho um intestino que não trabalha bem, um intestino preguiçoso, ou um intestino que vai ao banheiro 3, 4 vezes por dia, um intestino inflamado, provavelmente esse meu paciente vai apresentar carências de vitaminas do complexo B. Então, a gente ainda tem a niacina, que é importante no processo cardíaco também. Então, as vitaminas do complexo B, elas são extremamente importantes e na maioria dos pacientes a gente precisa, de fato, suplementar, ok? Então, idoso que tem dificuldade de se levantar, que tem pouco equilíbrio, carência de vitamina B1, carência de vitamina B6, ok? Então, fica ligado nessas observações que você vai ter quando o seu paciente entrar, olhar as unhas, olhar a pele, olhar o canto da boca, a língua também. Normalmente, quando você tem carência de vitamina B12, a língua fica inchada e os dentes ficam marcados na lateral da língua. Então, são coisas que a gente tem que observar se a prótese está bem adaptada, se o idoso tem todos os dentes, ok? Então, se liga e presta atenção. Quando entrar um paciente idoso, a gente tem que olhar todos os detalhes.